Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu, eu sou o professor Eduardo e hoje eu vou responder mais uma questão da banca FGV, tá bom? Essa questão se trata sobre circuitos elétricos, é uma questão de resistor ômico e resistor não ômico. Vamos lá responder então essa questão. Aqui diz o seguinte, pessoal, então vamos lá. Aqui diz, o gráfico a seguir apresenta o característico tensão corrente de um resistor ômico, tá bom? E de um resistor não ômico. Então aqui está mostrando o gráfico, uma linha reta, representação do resistor ômico, e uma linha aqui onde está curvada, né, que é a representação do resistor não ômico. Beleza. Aí o que que ele diz? Diz o seguinte: para alimentar usa-se uma fonte de tensão, tá? Uma fonte de tensão que mantém em seus terminais a diferença potencial constante. O que ele está querendo dizer na prática, pessoal? Então, que a nossa diferença potencial é algo constante que não vai mudar. Sob quaisquer condições, os resistores podem ser ligados à fonte de tensão, como ilustrou o esquema 1 e o esquema 2, nos quais o amperímetro é ideal. Beleza. Então, vamos analisar aqui. Ele está mostrando aqui que esse esquema aqui 1, a resistência, elas estão ligadas em série, que esse esquema aqui 2, a resistência estão ligadas na verdade em paralelo, beleza? Aí diz o seguinte, vamos ver o que ele está querendo. No circuito ilustrado no esquema 1, o amperímetro indica 6 amperes. Então ele está querendo dizer que aqui está passando uma corrente de 6 amperes, beleza? Já o circuito ilustrado no esquema 2, o amperímetro indica o que? Ele quer saber qual é a corrente nesse circuito aqui do esquema 2, combinado? Então tá, vamos lá fazer o cálculo. Nós sabemos que esse circuito está em série, então na verdade a corrente que vai passar aqui nesse de 6 amperes também vai passar aqui nesse daqui uma corrente de 6 amperes, ok? Vamos analisar o gráfico para poder entender melhor, então bora. Outra coisa importante, na verdade, é analisar o gráfico. Como ele disse que as tensões são constantes, na verdade aqui, a tensão aqui vai ser a mesma tensão daqui. Então, significa que se eu achar a tensão, vamos supor, nesse esquema 1, ela também vai valer para cá. E quanto que é essa tensão no esquema 1 aqui? Eu sei, vamos ver se conseguimos encontrar. Vamos analisar o gráfico. O gráfico você pode ver aqui como um resistor ômico, que aqui é o que? Uma reta, né? Uma determinada reta, uma função do primeiro grau, na verdade. Então aqui é muito básico. Eu vou usar a primeira lei de Ohm para achar esse cálculo, onde a primeira lei de Ohm diz o seguinte, que a resistência é igual a U sobre I, né? Ou U é igual a R vezes I. Beleza. A resistência, quanto que seria essa resistência aqui? Se eu pegar esse ponto, eu sei que aqui eu tenho 40 volts e aqui eu tenho uma corrente de 8 amperes, tá bom? Então, se eu for fazer o cálculo, 40 dividido por 8 vai dar um total de 5 ohms. Então, a minha resistência é uma resistência de 5 ohms. Mas se eu quisesse pegar outro ponto aqui qualquer, então eu poderia pegar, por exemplo, 30 dividido por 6, que também vai dar justamente 5 ohms, porque é uma função do primeiro grau, pessoal, é constante. Então, aqui eu consigo encontrar o valor correspondente nessa daqui, tá bom? No resistor ômico. Então, eu já sei que aqui tá passando uma resistênciazinha de 5, tá? Ohms. Isso é importante por quê? Porque aqui eu já consigo achar a minha diferença potencial nesse ponto. Vamos dizer que eu vou chamar o potencial 1 aqui. Como aqui está passando uma resistência, tem uma resistência de 5 e uma corrente de 6, então vai dar um total de 30 volts. Perfeito, eu tenho 30 volts aqui, tá? E eu sei o seguinte, pessoal, que isso é muito importante sabermos que, na verdade, a soma da tensão total é a tensão 1 mais a tensão 2, né? Eu vou dizer que essa daqui é a nossa tensão 2. Então, eu vou saber o total dessa daqui, que essa vai ser o nosso total.
Como que eu vou encontrar ela? É bem básico, eu vou analisar o gráfico agora do resistor aqui não ômico, tá bom? O que que eu vou analisar aqui? Perceba o seguinte, pessoal, como ele diz que passa uma corrente de 6 amperes, a voltagem que está associada à corrente de 6 amperes é 10 volts, ou seja, nesse resistor aqui não ômico, eu tenho uma voltagem aqui, no caso, que é de 10 volts. Então, no fim das contas, pessoal, eu já sei que nesse daqui é 10 volts. Então, se eu for calcular a voltagem total é o que? Vai ser 30 volts mais 10 volts, que vai dar um total de 40 volts. Então, beleza. Se eu sei que é 40 volts, então aqui, agora, eu sei que aqui, pessoal, vai ser quanto? Aqui é 40 volts. Aqui, consequentemente, também é 40 volts. E agora, como eu sei que aqui é um circuito que está em que? O circuito em paralelo, então aqui eu sei que passa uma voltagem de 40 e aqui também passa uma voltagem de 40. Perfeito. Então, se eu quero saber qual é a corrente aqui, eu sei que essa corrente ela foi dividida. Digamos que eu tenho uma corrente para cá e eu tenho uma corrente para cá. Basta eu só achar essas duas correntes, somar elas que eu vou achar isso daqui. Combinado? Então, eu sei que a minha corrente aqui total vai ser a soma da corrente I1 mais a corrente I2. Combinado? Então, como que eu vou achar essa corrente? Eu vou de novo, pessoal, fazer a análise do gráfico. Mas antes aqui, eu já sei qual é a corrente que vai estar associada aqui. Por quê? Porque usando a primeira lei de Ohm, que eu sei que é igual U é igual a R vezes I, então a minha corrente vai ser igual a quê? U sobre R. O U eu sei que é 40. Como eu sei que aqui é um resistor ômico e a resistência é 5, então vai dar um total de 8 amperes. Então, na verdade, eu já sei que essa daqui é 8 amperes. Perfeito? Perfeito. Então, agora eu vou calcular essa daqui, pessoal. Como que eu vou fazer nessa daqui agora? Eu vou ter que analisar o gráfico. Vamos lá? Se você observar o gráfico aqui, pessoal, deixa eu mudar a cor aqui para melhor. Observa que aqui a voltagem é 40, correto? Então, a voltagem aqui de 40 está associado com 10 amperes. Então, significa na prática que aqui, pessoal, está passando uma corrente de 10 amperes. Se eu quero achar o total, eu basta somar então 8 amperes mais 10 amperes, que vai dar um total de 18 amperes. Então, a minha resposta correta é a alternativa A. É isso. Se inscreva no canal, comente, dá um joinha. Um grande abraço. Valeu, até a próxima.